Olá, irmãos, boa tarde. Espero que todos estejam bem e firmes na fé. Hoje, quem está encarregado do estudo bíblico sou eu, e eu quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em Gênesis, capítulo 50, versículos 14 ao 22. Gênesis, capítulo 50, versículos 14 ao 22. Vamos ler. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais. Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Vamos orar, pedindo a sabedoria de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é conosco, tem nos abençoado diariamente com bênçãos espirituais e também cuidado de nós no que tange o material. Abre o nosso entendimento, ó Pai, para que possamos ver lições úteis na história de José, como ele se portou em meio aos sofrimentos. Obrigado por essa oportunidade. Continue, ó Senhor, a restaurar a saúde do pastor Robert e dona Jane e também daquelas pessoas que estão enfermas. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus te louvamos. Amém. Meus irmãos, o sofrimento ele é inerente ao ser humano. Todas as pessoas sofrem. Sofrer é uma circunstância corriqueira para nós. Nós podemos pensar dor física ou emocional, dor causada por doenças, ferimentos ou acidentes, pobreza ou desastres naturais, como muitas das vezes acontece com essas chuvas em que nossos governantes não preparam as cidades e locais para receber a chuva. Esses são exemplos de sofrimentos a que as pessoas estão sujeitas. No entanto, há algumas situações, podemos até falar muitas, em que o padecimento ele não é esperado e que ele ocorre de maneira tão súbita que não tem chance de retorno ou de contornar a situação. Em outras palavras, essas circunstâncias são difíceis ou impossíveis de reparar à primeira vista depois que elas sobrevêm às pessoas. Nós podemos listar algumas situações assim, como doenças inesperadas, crises financeiras ocasionadas por algo ou alguém, ou até mesmo uma questão entre famílias causada por falta de sabedoria ou de cuidado de alguma pessoa que não você. E a história de José, ela é muito impactante pelo caráter humano que ela apresenta. Ela é capaz de impactar tanto as nossas vidas à medida que lemos e estudamos a história de José, porque ela fala do que nos acontece ou pode acontecer. José é uma das figuras das Escrituras Sagradas utilizadas por Deus para descrever a investida de circunstâncias como essas que eu falei, inesperadas e irreparáveis à primeira vista. Na trajetória desse homem ao Egito, nas eventualidades difíceis que lhe sobrevieram e nos resultados efetivos que lhe foram produzidos, é possível notar nitidamente a presença do Senhor
na vida dele e o cuidado de Deus também, apesar de que ele estivesse longe de casa, numa terra pagã. Mas um fato notável na história de José é que ele sofreu muito e muitas das coisas pelas quais padeceu, elas foram súbitas, mas ele conseguiu respondê-las de uma maneira positiva ou adequada. Porque a maneira como lidamos com o sofrimento ou respondemos ao sofrimento mostra quem somos, mostra o nosso caráter. Então, nesse momento, eu quero estudar com os irmãos a história de José, observando que nós, crentes em Cristo Jesus, podemos responder aos sofrimentos de maneira adequada, positiva, e assim demonstrar o caráter de quem é temente a Deus, glorificando ao Senhor. Nós vamos ver na história de José maneiras adequadas de responder ao sofrimento e vamos olhar nas Escrituras que essas maneiras são agradáveis a Deus e devem ser repetidas e exploradas por nós, porque todos nós sofremos de uma maneira ou de outra, nós sofremos. Mas para entrar nesse aspecto, nós temos que conhecer quem foi José. Provavelmente você deve ter lido já esse ano, por ocasião da leitura bíblica anual. Então você vai se sentir bem à vontade à medida que eu estiver comentando aqui alguns pontos da história de José. Bem, nós lemos o capítulo 50 da história de José, mas a história dele começa no capítulo 37, especificamente a história tem um desenrolar a partir mesmo do capítulo 39 até capítulo 50 de Gênesis. Então eu vou voltar lá no capítulo 37 para utilizar algumas referências aqui, mas boa parte, à medida que eu estiver falando da história de José, nós vamos somente comentar ao invés de olhar nas Escrituras, por amor ao tempo. Bem, a gente começa vendo que José foi o 11º filho de Jacó, filho de Raquel. Isso é mostrado em Gênesis, capítulo 30, versículos 22 ao 24. Os filhos de Jacó eram 12 com José. Jacó, interessante, pai de José, ele se inclinava parcialmente para esse menino, para José. E ele era favorecido por Deus com visões e revelações particulares. Vamos olhar Gênesis, capítulo 37, versículos 3 a 5. Gênesis, capítulo 37, versículos 3 a 5. Diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Além dele ser o filho querido, mais amado de Jacó, ele ainda foi favorecido por Deus por sonhos e revelações particulares, e a primeira situação já o fazia odiável, mais ainda o fato dele ter esses sonhos e revelar também a seus irmãos. A revelação desses 2 sonhos que ele teve piorou ainda mais a situação, porque o sonho falava em que ele reinava sobre a família, e isso é encontrado
em Gênesis capítulo 37, do versículo 5 ao versículo 11. A gente pode até ler. Diz assim: Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Foram essas questões que o fizeram invejável e odiável pelos seus irmãos. Foi aí que, em uma dada ocasião, Jacó enviou José para ver o que seus irmãos mais velhos estavam fazendo com os rebanhos. Isso ainda é descrito aqui em Gênesis 37, nos próximos versículos de 12 a 17. E nessa situação, quando eles o avistam, eles começam a conspirar para matar José. E isso segue até o versículo 25, do 18 ao 25. No entanto, a providência de Deus foi suficiente e capaz para preservar a vida de José e fazer com que ele fosse vendido aos mercadores midianitas que passavam naquela região onde eles estavam. Isso é visto do versículo 26 ao 28 do mesmo capítulo 37. E depois disso ele é levado para o Egito e negociado como escravo por esses mesmos mercadores com Potifar, general do exército de Faraó, homem egípcio. Isso a gente encontra no último versículo. Particularmente, mas a construção acontece antes. O último versículo do capítulo 37 diz: E os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Esse homem, Potifar, um egípcio de notável influência e casado com uma mulher cujo nome não é descrito nas escrituras sagradas. Mas essa mulher, ela é bem conhecida, apesar de que o nome dela não foi mencionado nas escrituras. Bem, aqui eu faço uma pausa para descrever que com 17 anos, e é esperado que José tenha entrado no Egito estando da idade de 17 anos para 18, José já estava distante de casa, privado de sua terra e cultura, em um país pagão e na condição de escravo. Ele era um homem livre e foi para a condição de escravo inesperadamente e sem chance de reverter a situação. Então, a José aconteceu exatamente o que estava dizendo no início do estudo, que existem circunstâncias que nos sobrevêm, que são tão impactantes que não dá para contornar, e então nós passamos a sofrer. Pois bem, em Gênesis 39, a partir de agora eu irei mencionar apenas os capítulos e contar os fatos mais marcantes na história de José aqui. Em Gênesis 39, ele está na casa de Potifar como escravo, ele cresce no serviço, trabalha diligentemente e ele então se familiariza com os costumes e a língua do Egito. Interessante que essas e outras coisas que ele aprendeu ali vão ser muito úteis mais para frente, quando ele ascende, é exaltado a governador do Egito, como nós veremos, e você já deve saber disso. Entretanto, aquele lugar, a casa de Potifar, também foi um lugar de tentação. A esposa de Potifar, uma mulher má, foi uma peça-chave para tentar destruir José
através do pecado do adultério. Ela tentou diversas vezes e obteve respostas marcantes de José que demonstram a piedade e o temor que haviam no coração daquele jovem. É interessante que, embora em Gênesis você tenha o princípio das coisas, muitos valores espirituais agradáveis a Deus são manifestados ali por pessoas. E em José você vê isso claramente. Ele rejeita a mulher de Potifar na ocasião do adultério como um, um, uma piedade, uma obediência sincera a Deus. No entanto, a esposa de Potifar não gostou do que ouviu e insistiu mais vezes até que armou uma cilada, uma armadilha para ele em uma situação em que ela estava sozinha e ele vai entrar na casa para trabalhar e ela então o força a adulterar com ela. No entanto, ele se livra dela, mas a roupa fica na mão dela e uma prova caluniosa, vamos assim dizer, de que ele estava com ela ali produzindo alguma questão no sentido do adultério. E é isso que acontece no sentido da calúnia. Quando Potifar volta, ou melhor, antes disso, ela já anuncia aos servos ali, ela já fala energeticamente que José foi quem tentou forçar alguma coisa com ela. Então, quando Potifar chega, ela mostra a roupa, que é uma prova, segundo ela, de que José estava ali e tentou algo com ela. Interessante é que no direito penal, no Brasil, nós temos a síndrome da mulher de Potifar, que é uma menção a essa questão onde uma mulher rejeitada por um homem age de maneira caluniosa, falando algo que não existiu acerca dele, nesse sentido de incomodação sexual. E assim, Potifar lança José na prisão. Isso tudo acontece nesse capítulo. Então, lá José prova da presença do Senhor e ele é abençoado também, assim como foi na casa de Potifar. O carcereiro, olhando José, vendo aquele jovem, percebendo a sua honestidade, a sua dedicação, ele dá a tarefa de administrar a prisão, administrar os outros presos ali. Já em Gênesis 40, na prisão, chegam dois homens ilustres, o copeiro e o padeiro de Faraó, e esses oficiais de alguma maneira incomodaram o rei do Egito e foram lançados ali naquela prisão. E certa noite, eles tiveram um sonho que estava incomodando eles e os deixou visivelmente perturbados. E eles não sabiam o que significava. José, então, atencioso, embora sofrendo, estava ali atento e reparou neles e perguntou a razão de estarem daquela maneira. Então eles contaram, olha, nós tivemos um sonho e não sabemos o que significa. Então José os conduz a Deus e diz, olha, não é de Deus as interpretações. Falem, eu vou falar para vocês o que significa. Então, ele dá a interpretação do sonho de cada um daqueles oficiais. Interessante que ambos os sonhos se cumprem 3 dias depois, na ocasião do aniversário de Faraó. Isso é encontrado no capítulo 40. E acontece exatamente como José anunciou. O padeiro ele é enforcado e o copeiro volta à sua posição ali diante de Faraó. E aquele jovem, no caso José, ele faz uma petição muito humana e profunda ao copeiro antes dele sair, antes dele sair da prisão e do cumprimento do sonho dele. Ele pede que ele se lembre dele quando estiver na presença de Faraó, para que ele fosse solto da prisão. Eu vou abrir um parênteses aqui para nós lermos esse versículo. Esse versículo é muito profundo da parte da história de José. Mostra quão humana é a história, porque se você sofre, talvez uma circunstância parecida, não diria outra coisa, diria a mesma coisa. Me acompanhe, versículo 14
e 15 do capítulo 40 de Gênesis. Vamos ler. Diz assim: porém, vamos ler o 13. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Você vê quão profundo é essa petição frente aos sofrimentos que José estava passando, que realmente eram injustos. Ele chegou no Egito, não era para ele estar ali de maneira normal, não era também para ele estar na prisão, porque ele não adulterou ou não fez nenhuma tentativa de incomodar sexualmente a esposa de Potifar, mas ele estava ali através da calúnia daquela mulher. E o interessante é que passam-se 2 anos e o copeiro não se lembra de José. 2 anos na prisão José passou depois do copeiro sair de lá e já está na presença de Faraó. Mas depois disso, em Gênesis 41, é descrito que Faraó tem 2 sonhos e que nenhum dos adivinhadores e sábios do Egito puderam interpretar. Nessa ocasião, o copeiro Mó se lembra de José. Interessante. Ele se lembra que José interpretou o sonho e o resultado foi como José dizia, como José falou a ele. Então Faraó diz: chamem esse hebreu, chamem ele, eu quero vê-lo, quero que ele possa dar a interpretação desses sonhos. Então Faraó o chama e ele se apresenta a Faraó. É interessante que ele tinha 30 anos quando se apresenta a Faraó. Então você já pensa, se ele entra no Egito com 17, para 30, são 13 anos. Então ele passou 13 anos da casa do Potifar até a prisão no Egito, provavelmente sofrendo essas circunstâncias nesse período. Apesar de que a Bíblia parece nos mostrar que ele passou pouco tempo sofrendo, mas foram 13 anos. Então ele prediz, ou seja, ele interpreta o sonho predizendo 7 anos de grande fartura na terra do Egito e logo depois 7 anos de fome, que vão fazer com que aqueles 7 anos de grande fartura nem sejam lembrados. Tamanha a gravidade da fome. Então, a resposta de José aos sonhos de Faraó é tão positiva e interessante que José dá até mesmo a resolução do problema. Olha, faça isso, faça aquilo, que você vai conseguir se estabelecer nesse tempo de grande fartura e, posteriormente, fome gravíssima. Então, Faraó não tem ninguém aqui com essa sabedoria. Obviamente, sabedoria vinda de Deus. Então ele diz, não, você vai fazer isso, você vai administrar o Egito nessa época. Então acontece a exaltação, a ascensão de José, a posição de governador do Egito. Toda a construção das frases nos versículos é muito interessante, mostra que somente no trono Faraó seria maior que José. Então José estaria realmente governando todo o Egito. A palavra dele seria a palavra final do que tinha que acontecer em termos de administração do Egito durante essa época. E então ele vai e administra o Egito nesses 7 anos de fartura e nos 7 anos de fome. Nesse período ocorre o casamento dele com Azenate e o nascimento de seus 2 filhos nessa terra, Manassés e Efraim. E aí, para economizarmos tempo, de Gênesis 42 aos 50 é descrita a história de José com a vinda de seus irmãos para se abastecerem na terra do Egito durante a fome, o cumprimento dos sonhos de José quando ele era jovem, naquela época seus irmãos o odiavam,
a restauração espiritual de seus irmãos e também da família. A revelação de José a seus irmãos, que é um momento da história muito impactante também, onde aquele jovem que foi vendido por seus irmãos se revela como Senhor no Egito e que pode agora providenciar a preservação da família de Jacó e, consequentemente, da nação de Israel. Isso é muito impactante. Acontece também um reencontro de José com Jacó, seu pai, e toda a sua família no Egito, na terra de Gósen. E também a morte de Jacó, pai de José, e finalmente a morte de José no capítulo 50. Há ainda outras questões referentes ao Egito, como ele conseguiu comprar ali aquelas terras que eram das pessoas. O Egito foi muito próspero nesse sentido. Essas questões também se encontram nesse período de Gênesis 42 até o capítulo 50. Bom, fazendo esse breve apanhado de toda a história de José, a gente agora pode passar e aprender algumas lições de sofrimento de José. E particularmente como responder a esses sofrimentos, para que possamos ser agradáveis ao Senhor e glorificá-lo aqui. Bem, antes de entrar especificamente nas lições de como responder positivamente ao sofrimento, como José, é interessante observar que tanto na casa de Potifar como na prisão, na cadeia, no cárcere, existe uma frase, uma construção muito interessante que nos dá muito entendimento. Se nós abrirmos a Bíblia em Gênesis 39 e examinarmos os versículos 2, 3, 21 e 23, nós vamos ver que a presença do Senhor estava com José e era com José. Tanto que diz assim, o versículo 2 do capítulo 39, me acompanhe, de Gênesis. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio, no caso, Potifar. O versículo 3 diz, vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Se a gente passa mais embaixo, nesse capítulo, quando ele já está no cárcere, diz assim, o Senhor, porém, versículo 21, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Bem, veja que isso fez a diferença na trajetória de José no Egito até a posição que ele teve como governador do Egito. Foi a presença do Senhor que produziu nele a paciência e o fez triunfar por onde quer que passasse. É interessante uma outra passagem da Bíblia que fala sobre isso em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, vamos avançando. Versos 6 a 10. 6 a 10. Vamos ler somente o 9 para ganhar tempo e o 10. Mas está falando da história de Jacó, mais anteriormente de Abraão, e passa também por José. Diz assim os versículos 9 e 10. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Veja, os sofrimentos, eles, assim como foi com José, podem nos apertar
de diferentes maneiras. Entretanto, a presença do Senhor é conosco e é um divisor de águas para nós. Com a presença do Senhor, nós temos paz que nos faz descansar em meio às tribulações e apesar de que muitas delas são incompreensíveis. Interessante que quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente encontra passagens que mostram que Deus está conosco e esteve com outros irmãos, no caso o apóstolo Paulo. Se nós vamos para Mateus 28:20, temos a promessa do Senhor Jesus que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Eu devo ter simplificado o versículo, mas é nesse sentido. Deixa eu abrir aqui. 28:20, o último versículo. Ele fala primeiro, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. O apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo na segunda epístola, em 2 Timóteo 3:1, ele vai falar que passou por muitas perseguições e aflições. E se você ler em uma das epístolas aos Coríntios, aos irmãos em Corinto, você vai ver que muitas das aflições que ele passou foram inesperadas, assim como as perseguições, ele não estava esperando. Mas ele diz que o Senhor de todas as livrou, mostrando que o Senhor estava ali com ele. Eu sei o que você passa, eu estou com você para lhe ajudar. Então, isso já de antemão deve ser uma coisa muito importante para nós. Reconhecer que o Senhor está conosco em meio ao sofrimento, em meio às tribulações. E nós podemos descansar sabendo que Deus cuida de nós, apesar de que o sofrimento muitas vezes nos faz até mesmo sangrar emocionalmente. Mas bem, agora a gente entra na parte objetiva do estudo, onde vamos aprender a como responder de maneira adequada ao sofrimento. Principalmente aqueles que não dependem de nós ou que nos sobrevêm de maneira inesperada. Bem, em primeiro lugar, na casa de Potifar e na prisão, é possível observar que José ele era um homem disposto e dedicado no serviço a que estava encarregado. Mesmo em sofrimentos, lembre, ele estava numa terra estranha, foi vendido aos mercadores midianitas e posteriormente a Potifar, um egípcio. Ele estava ali numa terra pagã sofrendo, mas ele trabalhava com diligência. Ele trabalhava realmente, sem fazer corpo mole ou amargurado, ou nesse sentido. Isso a gente encontra em Gênesis 39, como nós já lemos e vimos em algum momento. Interessante que é muito comum ver pessoas que sofrem trabalharem como não deveriam. Isso ainda mais se no seu trabalho o sofrimento está acontecendo por conta do seu patrão, ou por conta da dificuldade de chegar ao trabalho, ou por outras questões, ou até mesmo por você sofrer por alguma coisa fora do trabalho. Aquela velha história, né? Nunca traga problema para o seu trabalho e nunca leve problema do seu trabalho para casa. Pois bem, essas pessoas que assim fazem, elas estão incomodadas, descontentes e às vezes são preguiçosas. Procuram gastar mais tempo e energia pensando na situação em que estão passando de sofrimento e mal dão atenção a seus afazeres. Isso pode acontecer no trabalho, pode acontecer no trabalho doméstico e por aí vai. Então, é interessante que, apesar de que Deus estava com José, ele o abençoou, não tenho dúvidas disso, e peço que você também não tenha. Ele o abençoou porque realmente José estava trabalhando com diligência, estava trabalhando como deveria trabalhar. Deus não abençoa pessoas que trabalham com negligência. Não tem como você ser abençoado nesse sentido. E isso você pode conferir em algumas passagens da Bíblia. Vamos lá para Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10. Provérbios 10.
versículos 4 e 5. Diz assim: O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Aqui você vê que não tem jeito. Se você é diligente e trabalha assim, a tendência é você prosperar, você enriquecer. Isso não acontece no contrário. Se você vai ir para outras passagens, aqui eu coloquei Colossenses 3, 22 e 23, você ainda é, no caso dos cristãos, você ainda é mandado a trabalhar, a servir como servo ao seu Senhor, no nosso caso, trabalhador, aos nossos chefes, como se você estivesse servindo ao Senhor Jesus Cristo. E essa é a ideia, porque fazendo assim, você não vai trabalhar com corpo mole. Quem quer servir ao Senhor com corpo mole, né? Quem quer servir ao Senhor com corpo mole? E muitas das vezes, quando nós sofremos, não queremos trabalhar na igreja. Não, eu estou sofrendo. Eu não quero trabalhar servindo na igreja local, de alguma maneira. E, naturalmente, se você for nas Escrituras, no Novo Testamento, você vai encontrar sempre exortações e mandamentos para sermos sempre abundantes e firmes no serviço de Cristo. Não há recomendação nenhuma para condicionar o serviço a Cristo a seus sofrimentos ou outras questões. Somos ordenados a servir. Meus irmãos, nós não podemos permitir que nossos sofrimentos nos façam negligentes nas nossas tarefas e atribuições seculares, muito menos no serviço de Cristo, como já aprendemos aqui. Isso é muito importante. Em segundo lugar, José se preocupava com os outros, apesar de suas aflições e angústias. Isso a gente encontra no capítulo 40 de Gênesis, na ocasião em que ele estava no cárcere. Lembre que, após a calúnia da mulher de Potifar, o cárcere foi uma das situações mais difíceis para José, porque ele estava ali e não deveria estar. E ele passa um tempo considerável ali, pelo menos 2 anos, como nós vimos, quando o copeiro esquece dele, depois daquela petição dramática que ele faz. E é interessante que, nesse sentido, quando nós estamos sofrendo, a tendência natural é não darmos a mínima para o próximo. É nos isolarmos e nos mantermos sempre focando em nosso próprio sofrimento. Interessante que as pessoas se tornam ríspidas e ofensivas com quem não tem nada a ver com o sofrimento delas. Isso às vezes a gente vê dentro da igreja local. A gente vê pessoas que acabam não gostando da outra porque ela está sofrendo e a outra está ali rindo. Está sofrendo também, mas está rindo. Então isso vira um problema. Um problema para quem sofre e um problema na igreja. Olha, é interessante que na conduta de José, você enxerga princípios que você vai encontrar no Novo Testamento. Esse princípio de olhar, de atentar para os outros, mesmo que você esteja passando por algumas questões. E como José fez isso? Ora, chegando o padeiro e o copeiro de Faraó na prisão, eles têm aquele sonho. E eles ficam perturbados. E isso foi refletido na imagem, na imagem aparente, na aparência deles. Então José, atencioso, viu que eles estavam daquele jeito e foi até eles, os conduziu a Deus. Mostrou que eles poderiam ter uma resposta àqueles sonhos. A interpretação de Deus. Então José, um interpretador de sonhos, vai lá, se importa com eles e dá aquilo que eles precisavam naquele momento, por causa que estavam daquele jeito. Se a gente for lá para Filipenses, Novo Testamento, Filipenses, capítulo 2, versos de 3 a 5, eu vou ler 3 e 4, mas você pode também ler o versículo 5. Diz assim, Filipenses, capítulo 2, versos 3, 4 e 5. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também
para o que é dos outros. Primeiro, José estava administrando a prisão. Era maior do que eles, pelo menos naquela situação, apesar de que eles fossem oficiais de Faraó. E ele poderia muito bem não ter se importado com eles. Não. Eu sou o administrador aqui. Mas não, ele atenta para eles e também se importa com eles, como diz o versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aqui não está dizendo para você se abnegar totalmente, não, mas é você passar por circunstâncias ou você saber que existe, mas saber que existem outras pessoas também. E outras pessoas, no caso do sofrimento, sofrem como nós, apesar de maneira diferente, mas todos estamos sofrendo de alguma questão. E nós não podemos ficar focando em nós somente, mas podemos olhar para o próximo e se interessar por aqueles que estão em dificuldades. E interessante que isso é uma das coisas que fazem com que nós desviemos a nossa atenção daquilo que nos oprime, dos sofrimentos e aflições que passamos e nos interessamos em acudir a outros e possamos atender. E isso pode até mesmo nos deixar satisfeitos e estamos também agradando a Deus. Isso é muito importante. Então, vamos pensar sobre isso. Pensar também em atender o próximo, apesar da situação que estamos padecendo. E em terceiro lugar e último, José confiava na soberania de Deus. O capítulo 50 mostra o que José responde aos seus irmãos depois da morte de seu pai Jacó. Porque seus irmãos ficaram preocupados. Caramba, nosso pai Jacó morreu. José provavelmente tinha uma consideração por nós por causa de nosso pai. E agora? O que ele vai fazer conosco, com nossos filhos, com nossos rebanhos? Ele pode estar amargurado, vai nos destruir. Mas José dá uma resposta mostrando que ele não é Deus, que Deus o trouxe ali até o Egito, até virar governador do Egito. E isso Deus o fez da maneira como quis, pela sua providência, fazendo com que José tivesse muita dificuldade, fosse vendido pelos irmãos, fosse escravo no Egito, fosse acusado caluniosamente pela mulher de Potifar, passasse tempo na prisão, e quem sabe como era essa prisão, no mínimo, pelo que sabemos, não é a nossa casa, é um local que não é agradável de estar. Mas José reconheceu que foi Deus que o preparou para estar ali como governador. E se ele quis que ele passasse todas essas coisas, ele não estava ali para questionar. E é interessante que durante a vida de José até virar governador, parece que ele não confiava, porque isso só vem no capítulo 50, como eu estou mencionando agora. Mas não, ele confiava sim na soberania de Deus. Porque se ele passou por todo esse sofrimento temendo a Deus e servindo a Deus, no mínimo é porque ele confiava na soberania de Deus, de que Deus poderia trazer, num dado momento, livramento sobre aquele sofrimento que ele estava passando. Que ele poderia, se quisesse, mudar a vida dele de um momento para o outro. E foi o que aconteceu. Ele persevera em fazer o bem e isso revela que ele confiava em Deus, que Deus estava no controle de tudo. Para nós, o que fica é que devemos confiar em Deus, apesar de que o aparente sofrimento que estamos passando, sua duração, 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas Deus está no controle de tudo e que Ele pode sim mudar a situação a qualquer momento. Devemos confiar em Deus. Eu vou ler só uma referência e olhar o tempo aqui. Vou ler uma referência, apesar de que poderíamos citar várias na Bíblia, mostrando o domínio de Deus sobre as circunstâncias, sobre as nossas circunstâncias. Vamos ler Mateus, capítulo 10, versos 29 a 31. Diz assim: Não se vendem 2 passarinhos por um ás?
e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Mostrando que Deus está interessado em nós. Ele sabe o que está acontecendo e governa todas as coisas. E quem sabe, Ele não está lhe preparando em meio ao sofrimento para você assumir uma posição que você não está preparado agora, ou para você viver algo que talvez você não possa viver agora. Aqui a gente observa essas 3 reações ou respostas positivas de José ao sofrimento e que nós devemos replicar. Interessante que, para finalizar, eu gosto bastante de lidar com história, período. E na história de José, você tem algumas idades, alguns versículos que mostram quantos anos ele tinha. E isso é interessante. Veja, eu já mencionei, José chega no Egito aos 17 anos. Ele vive circunstâncias inesperadas e incontornáveis no espaço de 13 anos. 17 mais 13, 30. Com 30, ele aparece frente a Faraó, rei do Egito, e interpreta os sonhos terríveis que ele teve. Interessante que ele estava sofrendo, exilado no Egito, em terra estranha, em uma terra pagã, longe da adoração pública. E lá ele, contra as probabilidades, conhece mais a presença do Senhor, fez o melhor do que podia no trabalho, preocupa-se com o próximo, como fez no cárcere, e, ao final, vemos claramente uma confiança definitiva na soberania de Deus. Isso é fascinante. E no capítulo 50, a gente vê que toda a história de José, toda a sua vida, ocorre em 110 anos, como está lá em Gênesis 50, versículo 26. Desses anos, 93 foram no Egito, dos quais 80 anos ele passa administrando o Egito. Interessante, ele sofre 13 anos e por 80 anos ele está lá governando o Egito e sendo uma peça-chave na história da humanidade e na história de Israel, preservando a família de Jacó. Meus irmãos, as circunstâncias não mudaram o relacionamento entre José e Deus, por mais terríveis que elas fossem. Bem, assim como José, os sofrimentos não nos podem afastar de Deus, a não ser que queiramos. Não deixemos que as ocasiões determinem nossos caminhos, mas devemos se submeter a Deus, ao nosso Senhor, que governa todas as situações. Meus irmãos, vou fazer uma petição sincera nesse sentido. Vamos ser como José, vamos sofrer e reagir como José em meio ao sofrimento, porque ao final, tendo passado por todas as questões, nós estaremos seguros em Deus e não nos arrependeremos do que nós fizemos em meio ao sofrimento, como respondemos. Que Deus abençoe, fiquem bem e vamos continuar servindo ao Senhor. Obrigado, irmãos. Forte abraço.